Olá, olá estudantes do terceiro ano de Direito da Unifatesc, tanto para um abraço aqui para o terceiro ano matutino, quanto para o noturno. Nós vamos continuar fazendo aí as lives e junto com as lives os vídeos para a gente poder ter uma pequena ideia do que fazer, especialmente com as atividades postadas no Google Drive, certo? Então nós estávamos começando a conversar, saindo boa parte aí do entendimento a respeito do que era o aborto e entramos na lesão corporal. Então basicamente no artigo 129 do nosso Código Penal, a lesão corporal ela ofende, não é? É a ofensa dolosa ou culposa a integridade física e psíquica do ser humano, é aquilo que nós entendemos como a incolumidade pessoal, que faz parte do indivíduo. O sujeito ativo, naturalmente, ele vem a ser qualquer pessoa, a não ser a única exceção no parágrafo 9º do artigo 129, no qual você vai ter aí o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente praticando a violência também contra o sujeito passivo especial. E naturalmente essa ofensa à integridade, o que a gente entende de integridade física, é a integridade corpórea, quer dizer, é o físico, o palpável, o material do sujeito. Mas também ele fala a respeito da saúde das pessoas. Nós entendemos, claro, que essa saúde da pessoa ela vem a ser também entendida como a saúde psíquica. Então não é necessariamente o espancamento, mas a lesão corporal ela pode ser entendida, por exemplo, por um tipo de mal-estar causado no sujeito, desde que dolosamente. Claro, como é um crime que tem uma possibilidade ou múltiplas possibilidades de ser feito, de ser executado, o fracionamento do iter criminis, do caminho do crime, claro, permite que seja admitida, possível, real, a possibilidade de tentativa. O mais interessante, inclusive na atividade postada da semana passada para vocês, são as categorias de lesão corporal. Então, por exemplo, você tem uma lesão, a princípio aqui, pequena, que é chamada de leve ou de simples. A lesão leve ou simples é aquela que dá provoca dano, provoca o incômodo, a sensação do mal-estar, mas não necessariamente provoca, por exemplo, uma amputação ou uma incapacidade posterior em virtude da lesão. Aí existe a lesão naturalmente grave, que é aquela que está prevista no parágrafo 1º do 121, no qual você tem, de fato, na lesão grave, a incapacidade para ocupações, pelo menos para ocupações da vida, do trabalho, a partir de 30 dias, por mais de 30 dias, aquelas que oferecem, né, o perigo de vida, que botam a vida a perigo, a lesão bota a vida da pessoa a perigo, não a incapacita temporariamente, mas bota a perigo a sua vida, provoca a chamada debilidade, né, debilidade permanente de membro, sentido ou função do corpo, e a lesão gravíssima, claro, que é a incapacidade permanente para o trabalho, que está no parágrafo 2º, que provoca uma enfermidade incurável, como uma insuficiência absoluta para o resto da vida pulmonar, renal, em virtude de alguma lesão. A debilidade permanente de membro de sentido do corpo ou de função do corpo, e que causa também, vejam, a aceleração, no caso das gestantes, a aceleração do parto. E a partir do momento em que você tem essas lesões, não é, de natureza gravíssima, você também vai ter a questão da integridade física do sujeito ser ofendido a ponto dele falecer. Então, a partir disso, você tem, não é, aquela imputabilidade do dolo, no caso antecedente, e da culpa consequente. Então, basicamente, você tem aí, não é,
a conduta que seria da lesão seguida de morte, na qual o sujeito de fato deseja provocar dano, provocar lesão, aflição física na pessoa, mas no final das contas ela vem a falecer por circunstâncias que não estão previstas por ele, por circunstâncias que até podem ser possíveis, mas não desejadas pelo agente. E aí você tem essa ocorrência. E por último, claro, tanto no parágrafo 6º, e você vai ter também depois em decorrência exatamente como no homicídio, conforme está na folha, não é? Dessa aula, você tem a violência da lesão corporal culposa, que pode e deve, aliás, vai ocorrer naturalmente quando o sujeito, por não observar qualquer dever de cuidado, qualquer dever naquele momento, ele no final das contas, a ação dele ou a omissão dele provoca a lesão corporal em outra pessoa por um fato que ele não teve como, enfim, como controlar de maneira absoluta, não é? Então você vai ter aí esses casos de lesão que são naturalmente colocados e especializados. E por fim aparece também, aí já no parágrafo 9º do artigo 129, não podemos esquecer, que foi trazido que é a lesão corporal em virtude da violência doméstica. A violência doméstica, que é um fenômeno sociológico, uma doença social, não é? Cultural, estrutural na nossa sociedade, teve por fim o legislador o senso de alterar o artigo 129, introduzindo esse parágrafo 9º, na qual naturalmente, ainda que o agente cometa, não é, a lesão praticada contra, no caso, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou com quem conviva, ou, porque há decisão já sobre isso, né, com quem tenha convivido, prevalecendo aí a questão das relações domésticas, ainda existentes ou não. Então está no parágrafo 9 do 129. Atenção para essa leitura. Como causa de diminuição de pena, a gente sempre falou isso nas aulas presenciais no homicídio, a lesão corporal não é diferente, você tem a questão do sujeito agir, impelido por relevante valor, não é? Motivo de relevante valor social ou moral, ou em virtude de violenta emoção, desde que provocada numa injusta atitude no caso da vítima. E aí você teria essa diminuição de pena previsto, né, no parágrafo 4º, que praticamente uma lesão corporal privilegiada, a exemplo do parágrafo 1º do artigo 121, no caso do homicídio privilegiado. Há também, né, dentro das previsões de culpabilidade, a exemplo também do homicídio, o parágrafo 7º. Então eu lembro que nas aulas presenciais o pessoal, a gente sempre fica questionando, né, a questão do parágrafo 6º e parágrafo 7º, no caso da lesão corporal culposa, no caso parágrafo 6º do 129, com a lesão corporal culposa a partir do momento da inobservância de regra técnica, de profissão, arte, não é, ou ofício. Quer dizer, ou naturalmente no caso da lesão do sujeito a partir do momento em que ele não presta socorro à vítima. Então você tem a incidência aqui do aumento de 1/3 da lesão, na lesão culposa a partir do parágrafo 7º. Esses são bons exemplos para a gente poder exercitar. E é claro, idêntico ao homicídio também você tem a possibilidade de perdão judicial através da sentença, uma vez que o juízo ficar convencido de que a lesão sofrida pela pessoa, as consequências da infração, embora ele tenha causado lesão a outra pessoa, o agente no final das contas tenha sofrido algo a mais, que no caso justifica o perdão judicial. Então essas são as considerações que eu tenho a princípio a respeito da lesão corporal, apenas com uma último adendo, que é o seguinte, em relação a competências, não é? A lesão corporal, basicamente, quando leve, você terá aí a competência diferenciada. No caso do juizado especial, de acordo com o artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 1995. Mas, se a lesão corporal, ainda que leve, for praticada no âmbito da violência doméstica, por conta da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, aí pelo artigo 41, nós vamos ter naturalmente aí o correndo em vara criminal e não nos juizados especiais. Beleza?
Então essas são as considerações que eu tenho, primárias, básicas da lesão corporal, e a partir daí das atividades que estão no Drive, vocês vão resolvendo em grupos de até 4 pessoas para a gente poder conversar na nossa live. Para a turma do noturno, nossa live na quinta-feira, para a turma do diurno, nossa live na sexta-feira de manhã, tá bom? Então um grande abraço e até próximo vídeo. Até mais!